primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento. Também os demais convidados, alguns eu já conheço, outros estou conhecendo agora. E eu vou situar um pouquinho para vocês um trabalho que já vem sendo feito aqui na cidade para trabalhar por essa questão da cultura de paz e do respeito à diversidade religiosa na construção, de uma sociedade tolerante, de respeito. Aqui na cidade, entre 2010 e 2015, nós fizemos um evento que se chamava Fórum de Educação e Cultura para a Paz. E esse fórum nós tivemos vários grupos religiosos participantes, inclusive a igreja, vou falar dos Mormons, sempre esteve presente conosco. E nós tiramos algumas deliberações, vamos dizer assim, não queria usar a palavra luta, porque luta vai meio contra a ideia da paz, mas nós tiramos alguns movimentos. E um deles era ter na cidade de São Carlos um Conselho Municipal da Diversidade Religiosa. Então, entre 2010 e 2012, nós fizemos várias reuniões em vários locais, em várias igrejas, terreiros, trabalhando na construção de um texto para apresentar na Câmara Municipal. E, na época, o vereador Robertinho Mori foi quem assumiu essa bandeira, junto com os grupos religiosos. E, em 2012, então, foi apresentado na Câmara essa proposta da criação do Conselho. E eu digo que aquela foi uma reunião histórica aqui na cidade, porque nós não conseguimos aprovar a criação do Conselho da Diversidade Religiosa. É o único conselho, até hoje, na história de São Carlos, que não foi aprovado pela Câmara. A Câmara Municipal rejeitou a proposta de criação de um Conselho da Diversidade Religiosa. Foram 6 votos contra e 5 a favor. E, desde então, avaliando a possibilidade de retomar com essa questão, nós fomos percebendo que não havia espaço, a gente não iria conseguir aprovar a criação do Conselho, mas em 2017, o mesmo vereador, o Robertinho Mori, ele conseguiu criar o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. O dia 21 de janeiro, então, aqui em São Carlos, é considerado o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Eu preferia que fosse o Dia Municipal de Promoção da Tolerância Religiosa, mas acabou sendo o dia de combate à intolerância. E, desde então, a partir da criação dessa lei municipal, se criou um coletivo, que chama Coletivo da Diversidade Religiosa. Depois eu queria convidar os demais para participarem. O Mike já está presente, no coletivo, também está presente. Esse coletivo ele está um pouquinho enfraquecido pós-pandemia, mas até 2020 o coletivo fez vários eventos, conseguimos trazer várias pessoas para discutir essa questão da intolerância religiosa no município. Mas nós ainda temos como meta a criação do Conselho Municipal. Então, eu imagino que esse coletivo, e a partir de hoje, com essa abertura para essa reflexão, quem sabe a gente consegue uma nova motivação para conseguir agora ter mais força e conseguir aprovar no município o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa. Como eu falei para vocês, na história de São Carlos, foi o único conselho até hoje que a Câmara rejeitou, não aceitou a criação. Mas vamos passar então para os convidados. Eu recebi a tarefa de mediar e me falaram que era só 5 minutos por pessoa. Então, eu vou ficar de olho no reloginho ali. Eu não sei se eu passo primeiro, como vocês preferem. De lá para cá? Então, se você quiser começar. Fabiane Joiá, uma boa noite a todos. E obrigado. Obrigado, a gente só tem a agradecer o espaço que nos abriu, que é muito importante, A gratidão, Vamos simplificar aqui, gratidão a todos vocês e gratidão ao espaço que nos abriu por Recanto dos Orixás.
Prazer, boa tarde a todos. Meu nome é Mike Ritinité, eu sou dirigente do Espaço Xamânico Ritinité e eu vou até aproveitar um pouquinho do seu tempo, você foi rápida. Eu queria primeiro agradecer ao Onami, a Adri, o Adilson, agradecer a Deus por olhar aqui e ver líderes religiosos discutindo, se unindo para falar do bem maior. Isso é muito significativo. Eu estou todo arrepiado, eu estou emocionado. É um primeiro passo que por muitas vezes é tentado e, como o próprio Adilson disse, às vezes bloqueado por um sistema maior. Quem trabalha com a espiritualidade, quem trabalha com a evolução da sociedade, quem trabalha com o bem do coletivo, sabe o quão desafiador é isso. O quão desafiador é você ajudar a família, mudar e melhorar a cabeça do cidadão e, por trás disso, lutar contra o desinteresse político. E estar aqui hoje, no Novo Lab, no São Carlos Experience, do lado de grandes líderes religiosos, falando sobre ayahuasca, eu vejo esse salão lotado, eu vejo pessoas pagando para ouvir falarmos sobre religião. É um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, tão bem selecionada por vocês. Parabéns, o mérito é todo de vocês. Arro. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu faço parte da organização Brasil Soka Gakkai Internacional, é uma organização do budismo de Nichiren Daishonin. Quando eu nasci, minha mãe já praticava, ela pratica há mais de 40 anos o budismo, e eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu achei que eu não poderia deixar passar essa oportunidade pela organização que eu participo, porque a gente tem muito para colaborar, muita troca para fazer, e com certeza vai ser um momento muito rico. Muito obrigada pelo convite, Adriele, muito obrigada, Dilson, também por mediar esse diálogo hoje. Boa tarde, eu sou André Mateus, eu atuo como pastor na comunidade cristã Oikos. Eu estou aqui representando a tradição evangélica e eu também queria agradecer pelo convite, pela mediação, por cada um dos meus companheiros aí de roda. Seja um tempo bom para a gente poder trocar uma ideia, bater um papo. Eu acho que fazer isso aqui já é muito contracultural, num tempo em que a gente está acostumado a conversar pela internet de forma despessoalizada, violenta. Sentar para conversar é absolutamente maravilhoso e que seja um tempo muito bom para a gente aprender junto. Muito bom. Primeiro, quero agradecer, através da Adriele, o convite. Confesso para vocês que eu assumi essa responsabilidade tem pouco tempo. Era o Joel que normalmente participava com vocês do encontro, né? Hoje eu sou o presidente de Destaca, que cuida de algumas unidades aqui em São Carlos, realmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E eu me sinto pequeno diante desse evento, porque é uma oportunidade enorme que a gente estava buscando para poder fazer parcerias, né? A igreja ela tem esse incentivo, que nós possamos fazer parceria com outras denominações, independente de crença, para poder melhorar a vida de alguém que esteja precisando. E também entendemos que a diversidade religiosa ela é muito importante. Nós temos um resumo das crenças e doutrinas que nós acreditamos, dividido em 13 passos, que nós chamamos de regras de fé. E uma delas vem de encontro ao que está acontecendo aqui hoje, que diz o seguinte, a 11ª regra nossa: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem, né? Então, eu sinto a mesma emoção de poder estar aqui hoje e participar desse evento, porque o bem do próximo está acima de qualquer coisa. Então, aqui é uma oportunidade de conhecer novas religiões e me colocar à disposição dos programas que nós temos na igreja para todos nós aqui e para toda a comunidade. Obrigado.
Então, após a apresentação de cada liderança, nós temos uma pergunta para vocês, que seria: como que a sua religião pode contribuir para a criação de uma cultura de paz aqui no município de São Carlos? Então, agora eu vou inverter a ordem. Vou começar da esquerda para a direita. Eu acho que só de estar participando desse evento já é um começo, é um passo, né? Eu acho que a maneira de a gente prover a paz, né, entre as religiões é unir forças para abençoar a vida de outras pessoas, independente de quem seja ela. Então, a igreja ela tem uma preocupação, voltando para essa questão de melhorar a vida de outras pessoas, tanto seus membros como não membros, vamos dizer assim. A igreja tem um programa de autossuficiência e que ela acredita que todas as pessoas precisam ser autossuficientes, espiritual, emocional e também materialmente falando. Então, ela aplica muito na questão de educação à igreja. E também temos um programa de irmãos que ajuda as comunidades, seja pintar uma escola, seja fazer uma arrecadação de alimento, de roupa, seja, enfim, eu acho que essa união ajuda a promover essa paz que a gente tanto busca aí entre as religiões. Bom, então a pergunta é: como é que a minha fé pode contribuir para... Legal. Eu não quero dar uma palestra, eu vou tentar ser breve, mas eu queria falar 4 coisas que eu pensei. Mas antes de falar dessas 4 coisas, eu queria começar com um reconhecimento de que hoje no Brasil a gente tem um fenômeno muito esquisito de pessoas que supostamente em nome dos evangélicos têm cometido crimes de ódio e teoricamente em nome de Deus. E é muito importante a gente começar afirmando que isso não tem nenhuma relação com a fé histórica e nenhuma relação com a mensagem de Jesus. Então, todo movimento que começa com a violência, ou que envolve a violência de espaços de culto de outras religiões, ela perde a legitimidade de se dizer cristã. Então, isso é muito importante porque não tem como conversar sem a gente reconhecer as ofensas que nós cometemos uns contra os outros, né? Eu não sou nenhum representante do movimento evangélico, mas eu estou aqui como um evangélico. E a gente precisa começar dizendo que isso não tem nada a ver com a nossa fé, com a nossa fé e com a nossa crença. Eu pensei em 4 coisas que acho que o cristianismo histórico nos ajuda a contribuir com o diálogo interreligioso. A primeira coisa delas é que o cristianismo é uma religião que valoriza a diversidade étnica, cultural e racial. O cristianismo nasce absolutamente diverso, num império cheio de povos e línguas e diferentes ideias. E o cristianismo é a primeira religião na história a reunir na mesma mesa pessoas de classes tão diferentes. Então você tinha na mesma mesa senhores e escravos, homens e mulheres, crianças e idosos. Isso é revolucionário. Você tem pessoas de diferentes etnias e povos na mesma mesa, cultuando ao mesmo Deus. Então o cristianismo nasce, o DNA cristão é diverso. Na etnia, na cultura, isso para nós é muito importante. A gente nasceu nesse ambiente e até hoje o cristianismo é, das religiões globais, a mais diversa. Ela é a que tem, entre os seus participantes, um número maior de diversidade cultural e étnica, ainda hoje. Então nós temos um compromisso com a diversidade cultural, isso é muito importante para nós. Segunda coisa, o cristianismo floresceu melhor em ambientes onde havia liberdade religiosa. Eu, como sou um herdeiro da Reforma Protestante, nós nascemos como protestantes na busca por mais liberdade religiosa. E nós ajudamos e tentamos até hoje construir sociedades com mais liberdade religiosa. Não é à toa que os países hoje democráticos e liberais, a maior parte deles tem tradição protestante, cristã protestante. Porque como cristãos nós ajudamos, para nós é um compromisso cultural e de fé, a gente buscar um espaço social com a maior liberdade possível. Liberdade de consciência, de fé, de confissão. E o cristianismo revela as suas melhores características no ambiente onde há mais liberdade. Então, o cristianismo revela a sua pior faceta quando ele é uma religião única, ou quando ele é uma religião dominante.
Então, os cristãos estão buscando uma imposição cristã de cima para baixo, eles não estão entendendo que a melhor coisa que a gente pode fazer é ter igualdade entre todas as fés, entre todas as confissões. Isso faz muito bem para todos nós, para nós cristãos também. Terceira coisa, gente, é que como cristãos nós cremos no valor intrínseco e radical de todo ser humano. Para nós, todo ser humano tem o valor da imagem de Deus. Não importa de onde veio, a religião, a sexualidade, a cor, não importa. É um ser humano, então ele tem a imagem de Deus ali. Isso para nós conta muito. Eu, como cristão, eu não tenho o direito de tratar como menos do que um igual qualquer pessoa. E não apenas criados à imagem de Deus, nós cremos que todo ser humano é alvo do amor de Deus. Se cada ser humano é alvo do amor de Deus, como é que eu, que sigo a Jesus Cristo, posso não amar qualquer uma dessas pessoas? É impossível. Então, como cristão, eu tenho um compromisso com a diversidade, porque eu sou chamado a amar todo ser humano como imagem de Deus e como alvo do amor de Deus. E por último, última característica que eu acho que a fé cristã contribui para o diálogo interreligioso é que a fé cristã, historicamente, sempre valorizou a voluntariedade da fé e não a imposição da fé. Nós cremos que nem mesmo Deus se impôs sobre nós. Se Deus não se impôs sobre nós, mas Ele mesmo morreu em nosso favor, como é que nós podemos impor a nossa fé a qualquer pessoa? Nós cremos que Deus optou, ao invés de se impor pela força, se esvaziar e em Jesus Cristo morrer em nosso favor. Então, a ideia de imposição de uma fé é totalmente contrária à fé cristã. Como cristãos, o que nós fazemos é um convite para que pessoas olhem para Jesus, para a pessoa e para a obra de Jesus e ali se reconectem ao seu Criador. Mas a fé cristã, ela é radicalmente anti-impositiva, porque ela nasce de um convite de Deus para nós. Logo, o que nós fazemos é convidar pessoas. Então, eu acho que essas características históricas e de fé ajudam e devem nos ajudar como cristãos, eu falo como cristão, a cultivar diálogo, a cultivar tolerância e a gente se unir, como o meu amigo aqui bem disse, naquilo que nos une, a gente servir em prol do bem comum. Falando agora sobre o budismo, eu gostaria primeiro de esclarecer uma coisa. O budismo, ele tem várias vertentes. Então, a vertente que eu sigo aqui é da escola Mahayana, tá? Na verdade, da escola Mahayana, que então Nichiren Daishonin, ele revela o nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo. E um dos nossos estudos é sobre o Sutra de Lótus. Há algo que o Nichiren Daishonin, ele coloca, só um trecho de uma das várias escrituras que ele traz. Ele diz que nós, seres humanos, não podemos ver nossas próprias sobrancelhas que estão tão próximas, nem astros tão distantes que estão no céu, nos céus. Do mesmo modo, não compreendemos que o estado de Buda existe em cada um de nós. Isso para elucidar de que cada um de nós possuímos esse estado de Buda dentro de nós. É isso que o budismo acredita. Então, o nosso mantra é exatamente para que a gente possa elevar o nosso estado de vida e então construir coletivamente um mundo melhor. E de que modo que a nossa organização faz isso? De várias maneiras. Uma delas é através da proposta de paz que o presidente Ikeda, Dr. Daisaku Ikeda, ele escreve todo ano uma proposta de paz e encaminha para a ONU. Essa proposta de paz ele escreve desde 1975. A organização ela veio para o Brasil em 1960. Então, há um longo tempo aí já vem sendo escrita essa proposta de paz. Também faz parte da nossa organização um decreto para a abolição das armas nucleares, datado de 1978. Então, desculpa, 78 não, de 47, é bem mais antigo. Então, já há muito tempo a gente vem falando dessa cultura de paz. E para que ela ocorra, nós realizamos também ações como projetos dentro da dança, da educação, projetos culturais mesmo, para elevar o que há de melhor no ser humano, né? E é o ser humano, a cada momento, né, individualmente também, poder levar o seu estado de vida através do nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo.
Então, nós acreditamos que, independente da religião, cada pessoa consegue atingir esse estado de vida, né? E isso que você trouxe é muito forte. Você vinha falando exatamente algo que, de fato, aflige muito a gente, né? Que é o discurso de ódio. Ele realmente não deve existir porque ele não leva a gente a local nenhum. A gente observa hoje que está acontecendo em outros países, né? Guerras que elas estão sendo realizadas exatamente por intolerâncias religiosas, né? Então isso de fato só prejudica. Eu acho que eu estou um pouco nervosa, talvez eu esteja me perdendo, mas espero ter respondido a sua pergunta. Antes de passar para o Mike, só lembrei um detalhe. Quando nós fizemos o projeto do Conselho da Diversidade Religiosa, nós incluímos os ateus também. O direito de não ter fé, de não ter crença. E esse foi um dos argumentos de alguns vereadores para votar contra o Conselho. Falaram, como? É um Conselho de Diversidade Religiosa e vai incluir ateus? Então, foi muito interessante. Eu tentei procurar, porque eu imagino que deve estar gravado, deve estar no YouTube, essa sessão da Câmara, em 2012, porque vale a pena ver os argumentos que foram utilizados para votar contra a criação do Conselho da Diversidade Religiosa. Se eu achar, eu passo para a organização, porque falei, foi uma votação na Câmara histórica, né? E a gente não pode esquecer. Então, agora passo para o Mike. Olha, você jogou a bola para eu chutar pro gol, cara, porque primeiramente, para quem não conhece a Sagrada Medicina da Ayahuasca, fazer uma pergunta, se vocês puderem, levantem a mão. Alguém aqui já consagrou a Medicina da Ayahuasca? Arro, maravilha! Axé. Então assim, graças a Deus. Isso que você falou é maravilhoso. Por quê? Porque nós, na nossa casa, a gente atende ateu. Na verdade, eu estou tentando lembrar uma religião que a gente nunca atendeu. Talvez uma religião menor, talvez desconhecida no Brasil ou no estado de São Paulo, mas de todas as religiões mais populares, nós temos membros que frequentam nossa casa, inclusive ateus. Que é um posicionamento religioso que tem que ser respeitado. Que ridículo, né, cara? Que hipocrisia você fala, não, você tem que pensar em alguém, você tem que escolher alguém, você tem que ter uma camisa de time. Então, assim, deixa eu explicar para vocês a complexidade. Primeiro, a Ayahuasca não é uma religião. Nós não temos especificamente uma religião. Se vocês forem olhar para mim agora, eu sou uma complexidade ambulante. Eu tenho um canê indígena em cada braço, eu tenho uma guia do axé, eu tenho um crucifixo da representação católica, eu tenho uma tatuagem da quântica, e isso é reflexo de todo o aprendizado que a Ayahuasca traz. Ontem nós fizemos um ritual, em que nesse ritual nós colocamos Salmo 91, nós colocamos Saitê, indígena, nós colocamos mantra Ganesha e esse ritual foi um dos rituais mais bonitos que a gente já viu. Então, a Ayahuasca em si, oficialmente falando, ela não é uma religião, ela é uma seita religiosa. Ela é a expressão da floresta no sagrado dentro de nós. Existe oficialmente no Brasil uma religião chamada Santo Daime, em que essa religião ela é muito bem estruturada e ela sim também consagra a Sagrada Medicina da Ayahuasca. Então, eu acho que eu tinha como questão de quebra da ignorância explicar para vocês. Existe uma religião que cultua a Sagrada Medicina da Ayahuasca. Essa religião se chama Santo Daime, ok? Agora respondendo a sua pergunta. Como que meu estilo de vida, essa minha seita, essa minha religião pode agregar e melhorar a sociedade de uma forma geral? Ela traz o amor. Eu podia passar o microfone. Se vocês forem analisar, todos que estão representados aqui, nenhum deles
vão fazer algum discurso de ódio, dizendo que assim eles estão melhorando a sociedade. Não importa o nome, não importa a ideologia, não importa a bandeira que é levantada. Se essa expressão religiosa está trazendo o amor, acabou. Ela está ajudando a sociedade. De uma maneira geral, a gente liga a TV, é guerra, é traição, é redução da cultura. Então, a partir do momento que uma pessoa, não importa se é Jeová, se é Krishna, se é Exu, Laroye, não importa. Ele está trazendo amor, ele está melhorando a sociedade. Então, a minha ideia, que eu vejo com o mistério ayahuasca, nós chamamos muito ayahuasca de mistério ayahuasca. A minha ideia é que quando você consagra a sagrada medicina da ayahuasca, você consegue descobrir a merda que você é por dentro. E quando você descobre essa merda que você é por dentro, você também ganha um livrinho de responsabilidades. E essas responsabilidades, elas impõem o respeito à mulher, o respeito ao homem, o respeito à fauna e à flora. Então que se dane a sua religião. Você é um ser vivo que está no planeta Terra? Então eu tenho que te respeitar. Então eu acho que não tinha maneira melhor de eu tentar expressar a ayahuasca. Ela não levanta nenhum ponto do que é certo ou do que é errado. Ela só levanta o seguinte: fica quieto e deixa cada um fazer o seu, se ele estiver fazendo com amor. Faça o seu com amor também, que com certeza você vai encontrar seu caminho, deixa ele encontrar o dele. Arro, gratidão, axé. Bom, eu acho que vocês, quando eu cheguei, parecia assim um pouco perdida, né? Eu não conseguia falar muito, até porque eu estava tentando acompanhar qual é a história, o que a gente estava falando sobre. E eu quero dizer para vocês que primeiro eu quero agradecer muito a Deus, ao grande Criador, a todo orixá que eu sirvo, com amor, né? Que foi o que me trouxe aqui. Eu falo que às vezes acontece coisas na nossa vida que naquele momento a gente não entende, né? A gente não consegue entender. Acredito que vocês acompanharam o que aconteceu com o Recanto dos Orixás, que a gente vem sofrendo, né? Com esses ataques. E quando eu recebi o convite, eu falei assim, eu vou lá, né? Mas eu vou me sentir em Nova York sem saber falar a linguagem deles. Mas eu vou por amor, né? E foi por amor que eu estou aqui. E quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite. Ainda não conheci a pessoa que me mandou o convite ainda, mas eu quero agradecer muito. E como podemos contribuir para um bem maior? É o que o nosso amigo estava falando aqui, o amor. Porque é o amor que me manteve em pé, é o amor a acreditar que podemos melhorar cada vez mais. Numa situação tão difícil, que é complicada para o negro, para o homossexual, para várias religiões. Eu falo que esqueceram a parte principal, que o amor ele conduz tudo. E às vezes as pessoas, ou muitas pessoas em geral, elas acreditam que amor é quando um homem está enlouquecido por uma mulher, ou uma mulher está enlouquecida por um homem, mas é totalmente fora. Porque o amor é amar sobretudo, e é isso que o Recanto dos Orixás busca, fazer o melhor. Amar aqueles que estão lá na rua, aqueles que não têm um teto, aqueles que não têm uma comida decente para comer. E é isso que eu falo que é muito importante. É isso que eu quero buscar no Recanto dos Orixás. Um espaço onde a gente podemos construir algo ali para que eu possa servir aqueles que têm menos do que eu. Sem ser e nem querer ser melhor do que ninguém, porque o único melhor do que tudo é o grande Criador, independente da sua religião, independente se você é candomblessista, umbandista, enfim, independente. O grande Criador. E eu falo que se ele pregou a palavra amor, a minha religião não tem direito de pregar ao contrário. E eu falo isso que é muito complicado
diversas situações que nós vivemos. Mas é isso, vamos continuar na guerra. Eu gostaria de falar até mais com vocês, eu peço que me perdoem, porque assim, eu vim por amor, tá? Por amor, mas eu falei assim, eu não estou entendendo, mas eu vou lá, né? Eu vou lá. E assim, eu quero agradecer o espaço do fundo do meu coração. E se é para falar do amor, se é para contribuir para São Carlos, várias regiões que me procuram, graças a Deus eu tenho um outro centro espírita em Boa Esperança. Então a gente tem bastante pessoas aí. E é o que eu falo para eles: desistir nunca. Desistir nunca. E eu falo que o amor pode mudar qualquer situação. E é isso que eu quero que a minha religião transmita. É isso que eu ensino para os meus, é isso que eu busco aprendizado. Aprendi muito aqui também com vocês, tá? Aprendi muito e estou levando aprendizado para minha casa, porque eu também não conhecia isso, também não conhecia, como outros não conheciam. E eu falei, isso é buscar conhecimento. Eu acho que isso faz a grande diferença. Buscar conhecimento, aprender e levar ao bem a todos sempre. Muito obrigado. Bem, pessoal, nós pensamos também em abrir para o público que queira fazer algum comentários breves, até uns 2 minutos, e nós vamos deixar os 10 minutos finais para que cada um possa fazer um encerramento. Mas passaria agora a palavra, se alguém da plateia quiser fazer algum comentário, alguma pergunta específica para alguém aqui do grupo. Ninguém, gente. Como assim? Depois disso tudo aqui. Não quer saber como que é a força? Pode perguntar, eu respondo. Ninguém? Você? Ah, boa. Ótimo. Temos aqui. Oi, olá. Oi, Adilson. Então, bom para vocês. Eu tenho uma pergunta sobre assim, não precisa descer tanto, né? Mas sobre o que cada um chama de bem. Porque bem pode ser uma palavra comum, mas pode significar coisas diferentes, né? Então, se puder resumir dentro de cada expressão religiosa, o que seria ser bem ou fazer o bem? O nome dela é? Thalise. Thalise, um abraço. Olha, eu vou responder assim, por mim, fazer o bem. Acho que fazer o bem é uma palavra básica ali, não fazer ao mal às pessoas. Fazer o bem você sempre está pronta para estender as suas mãos, principalmente para aqueles que você acredita que não vai te fazer tão bem assim. Eu falo que o bem é uma palavra pequena, mas fazer o bem. Vamos simplificar aqui. Eu acredito que se eu passo no meio da rua, um senhor cai, e eu já tenho tempo de sair daqui para levantá-lo e ajudá-lo, eu acredito que é fazer o bem. Eu acredito que fazer o bem é abraçar o próximo sempre. Eu quero, antes de mais nada, com relação a expressar o que é o bem na ayahuasca, já deixar em prontidão para vocês. Quem quiser pode entrar em contato comigo, @ritinit. É um pouco complexo, mas para escrever, mas eu posso depois anotar com vocês aí. Porque a complexidade do bem que a ayahuasca traz é muito grande. Eu não tô questionando aqui se é certo, se o budismo é legal, se eles não estão lá simplesmente dormindo, né? Existem intolerâncias religiosas em todas elas. Toda uma religião vai ter um ponto para alguém apontar o dedo e falar assim, isso é errado, né? Então, assim, na ayahuasca, o que é o bem que a ayahuasca traz? Eu já vi na minha casa, nós chamamos de instituto, né? Eu já vi na minha casa pessoas curarem câncer, estupro infantil. Não vamos abaixar a cabeça, levantar, fingir que isso não existe. Todos os líderes religiosos sabem que isso é uma realidade muito grande de uma cultura latina e infelizmente existe. E tem pessoas que escondem isso, acham que estão livres e aí na ayahuasca vão lá e descobrem que tem muita coisa a ser resolvida. Então esse bem, eu acho que é algo muito bonito que a ayahuasca traz. Eu não consigo contar
Eu tentei, mas eu não consegui contar quantas pessoas que já foram em casa pararam de cheirar cocaína. Eu tive uma situação muito bonita do Gerson, até me emociona, que Deus o tenha. 27 anos fumando pedra. Em 1 ano, ele conseguiu parar. E a missão dele era parar para honrar o pai, que no leito de morte falou assim: eu tô morrendo, mas tô morrendo chateado, porque você falou para mim que você ia parar antes. E aí quando ele parou, depois de 1 ano, que ele realmente parou, ele concluiu o processo dele de desintoxicação. 27 anos fumando pedra, cara. Ele morreu. Ele descobriu um câncer e ele passou dessa para uma próxima fase. Então assim, esse é o fazer o bem. Pô, mas peraí, cara, você tá falando de uma religião em que o cara morre? Todo mundo aqui vai morrer, viu? Eu tô falando de uma religião que o cara conseguiu limpar o coração e honrar a família antes disso acontecer. Então, o que a religião de vocês fazem? Se a religião de vocês conseguem trazer a honra para um ser humano, o seu papel está sendo bem feito. E é isso que a ayahuasca faz. A ayahuasca consegue trazer a honra de volta para aquele que já perdeu, para aquele que não sabe o que é, para aquele que está buscando. É isso que a ayahuasca faz. A ayahuasca traz a honra para o ser humano. Arrou. Bom, a respeito de trazer o bem, eu acho que não há uma competição aqui, né, de quem traz o bem ou não. Todas as religiões, elas vão ter aí os seus relatos, né, de pessoas que superaram alguma questão, né? Eu mesma tenho relatos, com certeza todos aqui terão relatos próprios de outras pessoas, então isso já é maravilhoso em si. Dentro do budismo, né, de Nichiren Daishonin, o bem é você conseguir elevar a dignidade humana daquela pessoa. Você reconhecer o outro na máxima dignidade que ela existe, né, que ela possui. Isso é o que a gente pode ter de melhor no ser humano. É quando a gente consegue reconhecer, né, e colaborar para que ele também melhore aquele potencial dele, né? Por exemplo, o Novo Lab veio para cá e trouxe toda essa potencialidade, né? Eles colaboraram com esse espaço para que pudessem aí alavancar toda uma cidade. Então, a gente poder fazer isso com cada pessoa, isso para nós é a nossa maior alegria. E aí, a gente faz isso de que forma? Através de alguns encontros, né, que nós temos dentro da organização, que são realizados em pequenos grupos, para que a gente possa fazer trocas de coração a coração, para que a gente possa colaborar, para que a outra pessoa possa manifestar o melhor potencial dela. Então, quando a gente consegue fazer isso, de elevar a potencialidade daquela pessoa, eu acho que não tem bem maior, né, que a gente possa ter nesse momento, né, colaborar nesse momento com as pessoas e com a humanidade como um todo, né? O que é bem? É meio filosófico isso pode ser, né? A gente pode ficar meio viajando aqui. O relato bíblico dá, ao invés de uma descrição filosófica, dá uma imagem do que é bem. E nessa imagem de bem, você vê os relacionamentos humanos na sua plenitude. Então, primeiro, o seu relacionamento com Deus, com o seu Criador. Uma relação onde não há mais medo ou fuga, mas uma completa companhia e intimidade com o próprio Criador. Então, para nós, como cristão, não consigo acreditar que há bem fora dessa relação com Deus. Essa relação também se estende para a minha relação comigo mesmo. Porque se eu fui feito imagem e semelhança de Deus, para eu viver bem comigo mesmo, para eu não viver bem, não viver em crises existenciais permanentes, eu preciso estar reconciliado com quem eu sou, como criatura de Deus e como imagem de Deus. Então, bem envolve essa relação harmônica com quem eu sou, como eu fui criado. Logo, também com o outro. Eu fui criado imagem e semelhança de Deus, cada pessoa ao meu redor também. Então, bem necessariamente envolve as relações humanas, familiares, sociais, cada ser humano se tratando como irmão da mesma família humana, criados pelo mesmo Deus. E, por fim, a relação com a própria criação. A gente não acredita numa visão de bem que é
não corporal. Às vezes a gente pensa em religião, a gente pensa uma coisa meio etérea, meio espiritualista. Como cristãos, nós cremos que bem tem a ver com o mundo em que a gente vive. Então, seu nome mesmo? Ataís. Falou de potencialidade, acho que esse é um tema bem legal. O que o Novo Lab está fazendo aqui, nós acreditamos como cristãos, é esse último aspecto de bem, que é a gente ter uma relação harmônica com o mundo que a gente vive, criando cultura, desenvolvendo esses potenciais. Música, arte, tecnologia, inovação. Isso para nós é uma forma de bem. Quando você usa a criação para fazer bem à criação humana, isso é bem. Então, para nós, bem é essa imagem de plenitude, nós com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo em que a gente está. Muito bem. Jesus Cristo, ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Fazer o bem, eu entendo que é servir. Servir o próximo. Atender às necessidades daquela pessoa, independente de sua religião, independente do que ela seja. Olhar de forma individual as necessidades da pessoa e poder ajudá-la de alguma forma, seja de forma imediata, às vezes uma falta de um alimento, enfim, tem várias maneiras que nós podemos servir alguém. E também fazer com que aquela pessoa, depois ela se torne um ser humano melhor. Né? Ajudando através do próprio Evangelho de Jesus Cristo, através da educação, enfim, tem várias formas de a gente poder fazer com que aquela pessoa se torne uma pessoa melhor. Então, acho que fazer o bem é servir, de todas as formas. Mais alguém aí, pessoal? O pessoal tá tímido. Eu vou fazer uma, então. Mas eu vou fazer uma direcionada, porque acho que de todas as religiões que estão aqui, as únicas, na verdade, que eu não tive contato foi com a religião do pastor André, né? E também com a religião do pastor. E aí eu queria saber, né? Porque existe talvez uma intolerância religiosa e um olhar de outras religiões para os evangélicos por conta de um estereótipo criado por alguns que, ao meu ver, tá? E aí peço permissão para licença poética, quero dizer, se eu cometer alguma gafe aqui falar, mas eu acho que tem alguns que deturparam a religião, levando a maioria a acreditar que os evangélicos têm aquele estereótipo da questão do dinheiro, de poder, e só dinheiro, e tem que fazer dinheiro, né? Enfim. E eu vejo em você, o pastor André, uma imagem muito semelhante a pastores que eu particularmente acompanho, né? Como o pastor Henrique e alguns outros que, enfim, que tem uma linha que, quando você falou, você abriu para o diálogo falando sobre a diversidade. Então, respeito a tudo e a todos de maneira igual e não tem diferença, né? Existe uma intolerância em alguns lugares. Mas, ao meu ver, e aí essa é a minha pergunta, essa mecânica que tem mídia, né, no caso das religiões de algumas religiões evangélicas, elas são minoria perto do que, né, o trabalho que eles fazem, por exemplo, e que tantos outros fazem, assim, que transcende essa coisa de simplesmente desse estereótipo que foi criado. E como é que você vê eu estou te colocando aqui na mesma linhagem do pastor Henrique, que talvez seja uma referência para mim. Então, já pedi licença aquela hora, se eu cometer alguma gafe. Mas como é que você vê essa nova geração de evangélicos, de igrejas e de pastores evangélicos que têm surgido com esse mesmo perfil que eu tô te alinhando, assim, né? Um perfil jovem, mais moderno e que tem uma mente aberta, inclusive, para as diferenças entre tudo e todos. É muito difícil falar, porque, enfim, inevitavelmente a gente vai generalizar, né? Mas, vamos lá. Os evangélicos eram minoria no país até 6 décadas atrás. E aí, quando o movimento evangélico começa a crescer, ele ficou com a doença do poder.
E aí, quando você tem a doença do poder, não importa a sua religião, não importa naquilo que você crê. A doença do poder, ela é muito semelhante em todo mundo. Porque aí você passa a usar a sua fé, a sua crença, a sua ideologia só como uma desculpa para exercitar poder. A religião é o que menos importa para essas pessoas. Isso é só um discurso necessário, é só uma aparência necessária para aquilo que você realmente quer e deseja, e se importa e ama, poder. Isso não é novo, isso já na época de Jesus já era visto, o próprio Jesus se opôs a isso, os discípulos de Jesus queriam poder e ele disse, eu vim para outra coisa. A história da igreja tem muito disso, e agora a gente está vendo isso no movimento evangélico brasileiro. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer como evangélicos é abrir mão do poder terreno e político e essa tentativa de trazer o reino de Deus à força. Isso é uma loucura e isso está fazendo muito mal para não cristãos e também para a igreja. Então, o que eu acho desse movimento de renovação? Eu acho que isso é uma resposta necessária e natural à tragédia que a gente está vendo feita em nome de Deus. Então, eu não conheço tanto o pastor Henrique, eu sei o pastor Henrique Vieira, eu conheço ele. Eu não conheço tanto ele, eu não sei se a gente é tudo igual, não sei. O que eu sei é que acho que tanto ele quanto eu, a gente está olhando para esse legado evangélico que está dizendo assim, ok, isso aqui não é o evangelho de Jesus. Óbvio, eu estou generalizando. Os evangélicos são mais de... o censo vai sair agora, são quase 60 milhões de pessoas. Mas a liderança chamada evangélica, a liderança que aparece na mídia, está no Congresso, isso não representa, em essência e em prática, o evangelho de Jesus Cristo. Então, esse movimento de renovação é uma forma de protesto e de renovação. Dizer, olha, eu não vou abrir mão da palavra evangélico, ela é muito importante. O que eu preciso mostrar é aqueles caras não são evangélicos. Eles só estão usando esse nome para um projeto de poder. O evangelho de Jesus é isso aqui, 2 pontos. E aí você começa com Jesus e termina com Jesus. Tá bom? Então, essa é a minha visão do que está acontecendo. Pessoal, para que a gente possa respeitar o tempo... e também... Não, acho que eu fiz para o pastor André mesmo, até pela ligação dele com o perfil, assim, né, mais moderno. Então, eu acho que dá para ter mais uma pergunta, antes de passar para que cada um possa fazer seu comentário final. Feliz de estar aqui com vocês, né, nessa roda. Eu sou Antônia, eu represento o Projeto Coração, um projeto que assiste aí crianças, adolescentes e famílias numa região que é a Grande Araci, de grande vulnerabilidade. E a Bíblia nos diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E eu quero pedir para todos, né, a contribuição de como que a sua religião está ativamente voltada para essa verdade. Como é que vocês estão atuando dentro do que se diz real como verdade do que é religião? Qual é a atitude prática, né? Porque a gente precisa ser prático, né? A própria palavra diz, não sede apenas ouvintes, mas sede praticantes. Como que é que a religião de vocês pratica, né, esse versículo, essa palavra? Então, só para aproveitar a pergunta, nós temos mais 10 minutos, então, respondendo a essa pergunta, vocês já fazem também o comentário final, né? Então, pode ser daqui da direita para a esquerda? A gente começa. 2 minutinhos cada um. Eu acho que varia assim muito de tempo, né? Mas eu vou falar para você o que eu venho fazendo. Até porque o Recanto dos Orixás que a gente abrimos aqui em São Carlos, ele não tem muito tempo de casa aberta, tá? Mas respondendo para você, o que eu quero buscar?
Exatamente aquilo que eu tinha falado um pouco lá atrás. E continuando dando o meu melhor, não para um lado, não para outro, mas para todos, tá? E o que eu venho fazendo sempre, procurando estender a mão. Eu falo que, independente, qualquer situação, se eu posso te ajudar, por que não? Se eu posso ajudar o próximo, por que não? Então, assim, é complexo para mim te falar muita coisa agora. Como eu disse para eles, me senti um pouco perdida, porque foi um convite assim em cima da hora. Mas respondendo para você, eu te diria isso, que procurar ajudar mais e fazer mais, dar o meu melhor. Isso eu posso garantir, o meu, né? Acho que seria isso. Tá. E continuando, né? Eu quero agradecer mais uma vez, desde lá do começo, continuo agradecendo a vocês. Como eu disse para vocês, vocês estão me vendo um pouco meia perdida ainda. É aquilo que eu disse. Mas, enfim, eu, a minha casa, os meus filhos, Recanto dos Orixás, agradeço o espaço. E saiba que estamos sempre abertos. Que o que a gente puder fazer para ajudar, para melhorar, também estamos lá, tá? Meu agradecimento a todos vocês, agradecimento a todos mesmo. Muito obrigado. Onde que fica a sua casa de axé? Na Rua Juscelino de Arruda, 1613. Faz pouco tempo que a gente abrimos lá. Aqui, né? Em São Carlos. Bom, essa pergunta foi muito pertinente devido à localização que você trabalha, geográfica, né? Nós temos algumas casas de xamanismo na cidade, na região, muitas casas bem grandes em Araraquara, né? Tem uma casa nacionalmente bem famosa, e tem uma casa parceira que ela está fazendo um trabalho social muito lindo, porque eu não vim aqui representar o espaço xamânico Ritinité. Eu vim aqui representar o xamanismo, a ayahuasca, o santo daime, a sagrada medicina, a união do vegetal, né? A chacrona, o mariri. Então, tem uma casa parceira que está fazendo um trabalho muito bonito, que reflete bastante o que representa a nossa cultura. Ali eu nem sei o nome ali, no aterramento que tem depois do Antenor, né? Um trabalho... É um aceitamento. Nossa, que é incrível o trabalho que está sendo feito lá. Para quem olha de fora, fala assim: legal, tá tendo ayahuasca lá no bairro, lá no fundão, lá na periferia. Mas os enfrentamentos sociais que aconteceram ali foram relatos muito bonitos. E isso tem mudado essa inserção da ayahuasca naquela região mais necessitada. Essa inserção tem trazido uma nova cultura, a cultura do amor, a cultura da aceitação, a cultura da empatia, preocupação com o próximo. Então, o que nós fazemos, né? Primeiro, a mudança da cultura, a mudança do seu posicionamento para o próximo, para com o próximo. Então, nós temos atividades... O fato de a gente estar aqui, só o fato de eu estar aqui, isso já está fazendo um acréscimo, um auxílio à sociedade. A madrinha de santo, ela não conhecia a ayahuasca. A partir do momento que eu estou falando sobre, eu estou auxiliando ela no processo dela também. Estou quebrando intolerância e quebrando ignorância. Então, o fato da nossa exposição já traz um bem muito grande. Agora, internamente... A nossa filosofia é a de mudança comportamental, é a de mudança cultural e principalmente, eu acho que é muito importante essa minha expressão aqui, porque o que é mais falado na ayahuasca é a empatia, o respeito e a tolerância religiosa. Porque quando nós falamos de ayahuasca, a gente fala de evolução espiritual, e quando a gente fala de evolução espiritual, instintivamente a gente fala de religião, porque onde mais você vai encontrar evolução espiritual no mundo urbano, se não na religião. Então, o nosso papel principal é a mudança comportamental cultural, tá? Eu quero agradecer a todos a presença, eu quero agradecer a Deus. Cara, que privilégio
estar aqui representando, estar aqui no Novo Lab. Eu amo esse lugar. Estar aqui no São Carlos Experience, o primeiro de muitos. Que organização braba. Agradecer a Bianca, minha esposa, minha parceira, minha mãe, meu direcionamento, meus olhos, né? E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nos ouvindo e dispondo do tempo de vocês para ouvir sobre religião e sobre união. Eu estou à disposição. Quem quiser depois pode me chamar. Tiver dúvidas sobre a ayahuasca, eu também tenho. Terei para sempre. Então, vamos conversar, vamos filosofar e a gente pode aí marcar de se conhecer melhor. Beleza? Muito grato. Um beijo a todos. Arro. Bom, falando em nome da BSGI, nós temos um propósito que nós falamos que é Conceirufo. O Conceirufo significa paz mundial. E como que nós fazemos isso? Como eu comentei no início, nós temos vários projetos. Nós temos projetos em 6 frentes. Então, nós temos, na questão da arte, nós temos uma orquestra filarmônica, tem bandas, dança, coral, teatro, artistas, atores, né? Na parte da educação, tem uma Kiguchi em Ação, que é para educar pessoas que não... educar mesmo, né? De ensinar a ler, escrever, pessoas que não tiveram essa oportunidade. Na questão de saúde e bem-estar, nós temos aí a parte de enfermeiros também que colaboram, a área das ciências, a área do humanismo, nós temos grupos de tradutores, juristas, comunicação, ornamentação, e uma que eu gostaria de compartilhar muito, assim, que hoje em dia é ainda mais importante, que na parte do meio ambiente é o CPAM. O CPAM, ele é o Centro de Projetos e Estudos Ambientais, fica lá em Manaus, na Amazônia, e ele tem o foco de melhorar, né, a qualidade de vida daquelas pessoas, instruí-las, e também é um centro de pesquisa ambiental. Várias universidades têm acesso a esse centro de pesquisa, é um espaço mesmo para isso. Também temos 11 tipos de exposições diferentes. Outra coisa, o Novo Lab podia trazer, né? Que é no sentido de paz, educação, meio ambiente. Então, tem várias 11 exposições, que podem ser apresentadas, né, em alguns locais, que já viajaram vários estados aí do Brasil como um todo. Então, essas são algumas das ações que nós temos, além também das reuniões que acontecem, como eu comentei, em grupos menores, nesse diálogo mesmo de vida a vida. Gostaria novamente de agradecer o evento aqui, a oportunidade de falar um pouquinho da nossa organização, aos participantes aqui, foi muito rico, obrigada mesmo. Foi uma honra estar aqui representando a nossa organização. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos um QR Code para ser distribuído com a Carol. Ela tem um cabelinho loiro, quem está lá atrás, levantando a mão. Então, quem quiser, a gente tem um QR Code para distribuir. Fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais. Eu acho que é muito rico isso, essa troca, da gente poder conhecer e, às vezes, né, acalentar aquilo, trazer para a nossa vida ou não, enriquecer mesmo como seres humanos. Obrigada. Bom, obrigado então pelo evento, como fala final, obrigado pela paciência e pela escuta. Bom, eu não vou falar sobre o cristianismo no mundo porque seria muito longo. Como comunidade na cidade, a gente está tentando trabalhar o ser humano como um todo, integralmente. Então, a gente compreende que a importância, primeiro, do bem-estar espiritual e emocional é muito importante. Então, para a gente, a parte de aconselhamento e cuidado da pessoa é muito importante. Então, a gente tem, como pastor, eu tenho trabalhado muito com o atendimento de pessoas e de casais. A gente tem cursos para casamento, criação de filhos, a gestão das emoções, que é um curso que a gente tem sido muito legal, porque a gente entende que pessoas sadias podem ter vidas mais sadias. Nós temos agora pessoas na nossa igreja que cuidam apenas das necessidades pessoais, das necessidades materiais dos membros. Então, qualquer pessoa da nossa igreja que tem alguma necessidade,
não consegue pagar as contas, tem algum problema, ela vai ter suporte da comunidade, porque nós cremos que aquilo que nós temos deve ser compartilhado com todos ali. E a gente está começando a expandir agora esse cuidado para projetos na cidade. A gente já dá suporte para uma ONG na cidade, a gente tem um suporte financeiro mensal, e a gente está agora, nesse final de ano, pensando como é que a partir do ano que vem a gente quer ter projetos de assistência e desenvolvimento. Assistência de forma mais urgente, mas também a gente quer pensar desenvolvimento. Como é que a gente pode pensar projetos para além da assistência? A gente quer capacitar pessoas para integrarem fé e trabalho. A gente quer capacitar pessoas para iniciarem novos projetos. Eu tenho um sonho pessoal de, no futuro, a gente ter uma aceleradora de projetos de terceiro setor. A Tônia, uma amiga, a gente está começando a conversar sobre possivelmente uma casa de acolhimento para mulheres que sofrem violência. Esse é um sonho que está no radar. Então, há muitas formas que a gente já está fazendo cuidado, mas que a gente quer estender para que viúvas, órfãos e as pessoas mais marginalizadas possam encontrar cuidado e amor. Bom, eu vou começar a fazer só, antes dos agradecimentos, falar um pouquinho sobre a igreja, responder a pergunta e terminar respondendo a pergunta dela. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós não fazemos parte do grupo evangélico, mas embora temos um bom relacionamento com eles, parcerias, edificamos sobre a mesma crença que é Jesus Cristo. Também só para esclarecer, eu não sou pastor, né? De formação não temos pastores na igreja, porém, a partir do momento que nós cuidamos de ovelhas, né, não deixamos de ser pastores, né? Eu tenho meu trabalho e o tempo que eu tenho entre família e trabalho, me dedico também em servir a igreja. Para nós, tudo é centralizado no Evangelho de Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório. Para nós, as famílias é a base de tudo. Nós acreditamos realmente que as famílias podem ser eternas, por isso nós prezamos tanto pela preservação da família também. Em relação à pergunta dela, até gostaria já de aproveitar e colocar à disposição alguns recursos que nós temos. A Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja mundial, onde nós temos mais de 160 países, e a igreja ela começa o trabalho desde alto escalão, vamos dizer assim, até regional. Então a igreja ela tem uma parceria muito forte mundial com a Unicef, com Cruz Vermelha. Quando tem catástrofes, a gente consegue mobilizar. A sede da igreja é em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Então lá existe um galpão muito grande e tem fábricas de mantimento. Então quando há uma catástrofe no mundo, a igreja em 48 horas ela consegue encher um Boeing e atender as necessidades dos refugiados, seja onde for, independente de crença, de país que seja. Mas também nós somos incentivados a fazer isso de forma local também. Então nós temos um programa chamado Mãos que Ajudam. Depois da pandemia nós estamos com um pouco de dificuldade de fazer os projetos andarem novamente. E por isso que eu achei essa oportunidade incrível para nos colocar à disposição de fazer parcerias com qualquer um de vocês, com qualquer um que vocês queiram, de poder realmente fazer projetos, de ajudar os asilos, orfanatos. Nós já fizemos para a gente projetos pontuais para isso antes da pandemia e queremos retomar inclusive. E aproveitando, nós temos algumas coisas que nós podemos oferecer para a comunidade. Aqueles que querem fazer pesquisa genealógica, por exemplo, a igreja ela tem o maior acervo genealógico do mundo. E nós temos um centro genealógico numa das nossas capelas que fica na Rua Larga, lá perto da Escola Jesuína de Arruda. Então, depois, quem quiser mais informações sobre isso, pode pegar meu contato com a Adriele, e é só agendar, ir lá e fazer sua pesquisa genealógica, seja qual o objetivo que você tiver. Temos suportes para auxiliar as pessoas lá a fazerem isso. Também nós estamos fazendo um calendário para o ano que vem de alguns cursos muito importantes para a autossuficiência. Desde de um curso de resiliência emocional, que é aberto não só para os membros, mas para toda a comunidade, que hoje a parte emocional é muito afetada, né? Então é um curso rápido, acho que de 12 passos, que ajuda a pessoa a criar resiliência emocional. Temos curso para educação, para melhor emprego, para empreendedorismo, para aprender a cuidar de finanças, isso aberto a todos. Tá? Então, por isso que eu sou grato por essa oportunidade, para colocar à disposição
da comunidade, de todos que queiram. O ano que vem nós estamos montando o calendário ainda, mas, por favor, quem tiver interesse, Adriele, pode passar meu contato e a gente se organiza dessa forma. Então, é uma maneira que nós temos de servir a comunidade. English Connection, a igreja ela tem uma faculdade, chama BYU, e aí ela proporciona curso de inglês no módulo 1, no módulo 2 e o módulo 3. O módulo 3, a própria BYU dá um certificado, também é aberto à comunidade, né? Não é reservado somente para os membros da igreja. Então, está à disposição de todos esses recursos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade novamente de participar. Já tinha ouvido falar do Adilson, mas não conhecia pessoalmente, porque depois da pandemia, o Joel ele foi desobrigado dessa função e jogaram a responsabilidade em cima de mim aí. Tem uns 8, 10 anos agora para fazer esse trabalho, mas é com muito prazer e com muita satisfação. Muito obrigado. Então, pessoal, encerrando o nosso evento, mais uma vez eu quero convidá-las para participar do coletivo da diversidade religiosa, o pessoal também que está aqui na mesa, e que nós possamos trabalhar, né, como eu falei, apesar de nós termos aqui o dia de combate à intolerância religiosa, que nós possamos trabalhar para construir a tolerância e o respeito entre as religiões. Então, quero deixar o convite para participar desse coletivo. Nós, né, como o pastor Orlando, nosso irmão colocou, depois da pandemia os trabalhos pararam, mas nós tínhamos alguns eventos muito legais. Um deles era o encontro de cantos devocionais. Então era muito interessante. Então os umbandistas cantando seus pontos cantados, pessoal da yoga cantando lá para Krishna, os corais evangélicos também. Então era um evento muito bacana de integração, né, entre as religiões. E vamos retomar, né? E quem sabe teremos aí futuramente esse Conselho da Diversidade Religiosa construindo a tolerância e a paz aqui na cidade. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.